Nesta manhã, neste ponto da sua vida rumo à eternidade, Deus lhe encontra na sua palavra no Evangelho de Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos focar de uma forma mais específica, concentrada, do verso 28 ao verso 30, mas vamos começar nossa leitura a partir do verso 25. Mateus 11, 25 a 30, é a palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã. Então, que agora o Espírito Santo trabalhe em seu coração, em toda esta igreja, que você abra sua mente e coração para receber a palavra. A narrativa do Evangelho nos diz assim no verso 25, começa dizendo naquela ocasião. Se nós retrocedermos, essa ocasião é quando os discípulos voltam da missão que Jesus os havia enviado para pregar nas cidades, anunciar a chegada do reino de Deus a partir de Jesus Cristo. O reino de Deus chegou. Então, naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez a palavra do Senhor para a bênção do seu coração. Naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a palavra do Senhor. Encefalomielite mialgica. Eis um novo nome para você aprender nesta manhã. O que é isso? Para ficar mais fácil. Numa linguagem mais comum, é identificado como fadiga crônica. Fadiga crônica, isto é, a fadiga que não é de uma hora e um dia, mas que permanece, é crônica, e se torna então algo grave na vida humana. Fadiga crônica
é identificado como um novo fenômeno, um novo mal que tem afligido a humanidade nos tempos atuais, já há alguns anos, e de uma forma mais crítica em nossos dias. O campo médico ainda está estudando isto, há muito debate, mas já se sabe que há este problema em alguma forma. É uma série de anormalidades dos sistemas neurológicos, imunológicos, endócrino, e aí então o corpo todo entra num sofrimento, uma sensibilidade química múltipla nos dito acontece, e sobrecarga emocional. E os sintomas então aparecem, eles não são o problema, eles são resultados do problema, por isso os sintomas às vezes podem ser iguais para doenças ou condições diferentes, mas neste caso, então, alguns sintomas que são conhecidos de nós: hipersensibilidade, depressão, disfunções dos órgãos, do funcionamento dos órgãos, imunidade baixa e bloqueio cognitivo, entre outras coisas, acontece naquele ou naquela que entra num estado de fadiga crônica. E é nos dito que milhões sofrem. É claramente que eles estão nessa condição, mas no tempo atual, aqueles que não chegaram a um estado pleno de fadiga crônica estão vivendo um estilo de vida, experimentando algo em seu corpo que é nesta direção. É a marca do tempo atual, fadiga crônica. E por isso, quando nós lemos esse texto do Senhor Jesus Cristo, Ele falando, ensinando, proclamando, é maravilhoso, porque nós ouvimos o que aqui, de uma forma muito central: eu lhes darei descanso. A pessoa em fadiga crônica está num cansaço que já se torna então algo tremendamente prejudicial, doentio, paralisador, danos graves. E a palavra descanso, então, é uma palavra importantíssima. E Jesus diz: eu lhes darei descanso, no verso 28. E ele diz, no verso 29, encontrarão descanso para suas almas. E é importante notarmos a palavra alma, que se refere à vida humana, mas na sua essência, no seu cerne, porque é do cerne que então as repercussões partem para fora, para o corpo, para o externo e para o todo. Mas encontrarão descanso no cerne, de onde os reflexos vêm para nosso ser plenamente e a nossa vida. Encontrarão descanso. Palavras maravilhosas de Jesus Cristo, necessárias, urgentes no nosso dia. Será que nós entendemos o descanso ao qual Jesus refere e que precisamos, e que é a resposta? Ou será que nós ficamos equivocados em relação ao descanso? Nós carregamos fardos. Nós temos o fardo da separação, rompimento com Deus. Não estamos em comunhão e alinhados com Ele. Estamos distantes, sabemos disso. A ausência do perdão no ser humano, a ausência de significado, um propósito da vida. Não há o conhecimento da verdade no sentido pleno, isto é, de Deus mesmo, aquele que é, sempre é e será para sempre. A afirmação daquilo que permanece e é aquilo que então nos pode sustentar. Verdade, verdade. Nós temos dificuldade com o modo de viver, como devemos viver, o que é o certo, o que é errado. Devo me comportar assim ou não devo me comportar assim? Aliás, o ser humano está tão confuso em nossos dias, na verdade, nós já nem sabemos o que é ser humano, o que é ser um ser humano, e entendemos que tudo está aberto aí para qualquer coisa, a nossa própria identidade. E não há uma resolução, não há esperança no sentido exato da palavra,
conforme as Escrituras. Esperança no sentido de saber que algo há de ser realizado, e não apenas um mero pensamento otimista, esperança de verdade. E falta-nos então a dimensão toda da eternidade, que nós conhecemos, nós projetamos, está em nós, não há como jogar fora, e não há resposta, isso nos agoniza. O fardo é muito grande, é tremendo em nossas vidas. Nós sofremos com a carga moral, há culpa em nós. Nós sabemos que nós não somos o que deveríamos ser. E mesmo que não sabemos, isto quer dizer o quê? Nós não somos aquilo que Deus intencionou quando Ele nos criou. Nós estamos fracassando naquilo que nós fomos e para o que fomos criados. E nós então sofremos. Não há o perdão, não conhecemos o perdão. Nós não entendemos a nossa culpa, ainda que ela está presente. E por isso também não entendemos a necessidade de perdão. Há uma carga moral, o fardo é tremendo. Há o esgotamento existencial do ser humano. Falta propósito. Qual é o propósito da vida? Dos meus poucos anos que eu passo neste mundo, do meu labutar dia dentro, dia fora, há um propósito maior ou não há nada? Qual é o valor? Qual é o relacionamento eterno? Onde está a eternidade? Esgotamento existencial. A existência está carente, a nossa existência fracassa, falha, está incompleta, não há as respostas que precisamos. Por isso surgem soluções, propostas de soluções aos montes. Todas elas são esforços redentivos, isto é, de nos resgatar. São propostas que nos dizem que elas podem nos resgatar, nos redimir, nos dar redenção deste estado desconfortável, desagradável, nada bom em que vivemos, em que encontramos em nossas almas, como diz Jesus Cristo. Soluções diversas, são todas redenções, mas redenções esgotantes, que nos exaurem. Nós nos entregamos a elas. O povo, a sociedade se entrega a estas propostas de redenção, nunca encontrando e martelando nelas, se agarrando nelas, nunca chegando lá, por isso esgotados nestas redenções que buscam. Redenções baseadas sempre no mérito, na obra humana. Jesus fala aqui de jugo. Ele fala: o meu jugo é suave. O jugo é a palavra para aquela trava que se usa para unir dois animais para puxar uma carroça, especialmente animais fortes, como por exemplo bois, e eles são fortes, eles vão cada um pegar um lado, uma direção, então é colocado um jugo, ou chamado também canga, e Jesus Cristo vai usar esse termo aqui para falar de algo que nos pesa, para nos manter no caminho. E Jesus fala que o seu é suave, porque as redenções fora de Jesus Cristo são jugos pesados, esgotantes. Encontramos na forma chamada cultural, baseada no ser humano. E aí nós vamos encontrar uma porção delas, são redenções baseadas nos meus méritos, propostas que estão na cultura, de comportamento cultural, social, e conversa das rodas todas humanas. O que é que estão falando ou buscando quando falam disso na nossa cultura de forma tão comum? Entrou na nossa cultura. Estão falando de esforços humanos para se redimirem, para se resgatarem desse quadro incompleto, insatisfeito onde estão. A conversa sobre ecologia. Sim, nós cremos que o mundo é uma criação de Deus, foi nos confiado como mordomos. Não é nossa criação, é de Deus, mas foi nos dado para administrar e usufruir. Não podemos abusar dela. Isto é bíblico, mas quando se fala em ecologia hoje em dia, não é nesse sentido bíblico. Há todo um entregar-se como uma forma de se penitenciar. Eu cuido do verde. Eu estou preocupado com alterações climáticas. Essa conversa de alteração climática, independente do debate, seja qual for, verdadeiras razões ou não, mas por cima o que é uma religião,
O ser humano pensa que está redimindo a si mesmo quando se entrega. Conversei tempos atrás com uma pessoa que me perguntou, uma pessoa não crente, questão teológica sobre recolher o lixo reciclável em nossas casas. E ele mesmo veio com uma implicação aí teológica. Como é que é isso, pastor? Por recolher o lixo reciclável em sua casa se acha totalmente resgatado. Pelas minhas obras estou sendo salvo. Que coisa tremenda, que equívoco. Os direitos e a afetividade de animal, coisa exacerbada em nossos dias, distorcidas, também é um esforço de redenção. O ser humano sabe que não está bem, não está gostoso lá dentro. O que é que eu faço para me redimir disto tudo? Eu amo os animais, estou cuidando dos animais. Não há nenhum problema se ter pets, não há nenhum problema se ter criação, mas nós extrapolamos isso há muito tempo e se transformou em religião. Isso é religião. Como é que eu vou me redimir para me sentir melhor? As nossas dietas todas, pessoas podem escolher dietas por razões objetivas de saúde. O vegetariano, eu lembro que tempos atrás, parece que sumiu, falava-se da macrobiótica. Coisa difícil de comer aquilo. E depois vegetariano. E agora vegano. E então alguém pode abraçar algo por razões aí de saúde, entende? Há muito debate quanto que isso nos ajuda e quanto nos prejudica no campo médico, há debate sobre isto. Mas acima disto, a grande verdade é que a maior parte das pessoas do nosso dia entra nesse modismo, buscando redenção. O que eu estou fazendo para então me tornar uma pessoa que merece sentir-se bem? Eu sou vegano. O fitness, ao mundo do culto ao corpo, ao condicionamento físico, como se entregam a essa religião, e então estarão na academia todos os dias. Como eu me sinto bem, estou redimido pela minha ida à academia todos os dias. Aí estão as soluções, começando pelas culturais, todas humanistas, baseadas em esforços que eu abraço, achando que com isso me eleva a um outro nível deste que eu sou no mundo pecador, sofredor, angustiado. Há o caminho terapêutico também humanista, baseado no ser humano, baseado num outro ser humano que é o terapeuta. É um perene revisitar da crise em conversas chamadas de aconselhamento. Uma dependência constante é criado entre o aconselhado e o conselheiro. E então aquele quadro fica ali, esta redenção que é ansiada e buscada e nunca acontece. E tudo baseado no esforço humano, na sabedoria humana, no conhecimento humano. O aconselhamento é algo errado? Não, a Bíblia nos ensina isto. Mas o aconselhamento baseado em cima da graça de Deus, de se crescer na graça de Deus. E não no conhecimento humano, no auto-resgate humano, pela sabedoria humana, a sabedoria das ciências humanas. E há os caminhos secularistas, o hedonismo, a busca do prazer. Vou me redimir com mais um passeio, uma visita a mais um resort. Há um programa, há uma festa, há uma busca do prazer, seja qual for, sexual. Vou me redimir, vou atingir nirvana, vou chegar ao Shangri-La. Há algo que não está bem aqui, o que me redime no caminho secularista, o prazer, o hedonismo. O materialismo no caminho secularista há de me redimir. Quanto mais eu tiver, mais vou me sentir melhor, vou me redimir desse quadro de cansaço espiritual. Egocentrismo. Pense em você, busque a sua felicidade e os outros que se virem. O importante é você precisa pensar em você. Uma proposta totalmente egocêntrica, sentimentalismo, era da afetividade. Precisamos nos entregar então ao sentimentalismo, à afetividade. E então aí vai o campo do gênero e outras coisas mais. Eu preciso sentir. Quanto de fé cristã, na verdade, é apenas uma forma
disfarçada de mera pregação de sentimentalismo. Temos os caminhos alternativos para a redenção. Aí estão as propostas que vêm lá da Ásia, do Oriente, budismo, hinduísmo, com todas as suas propostas de meditações, de yoga e outras coisas mais. Toda uma visão panteísta, tudo é Deus, Deus é tudo. Eu vou ser uma fagulha do divino, que está separado do todo, precisa voltar ao todo. Vamos às meditações, vamos aos retiros, vamos aos esforços, todos para chegarmos então, como Buda chegou a Nirvana, o estado perfeito, quando todo esse mal-estar haverá de sumir, e começa tudo com um pressuposto de que a minha própria existência é uma ilusão, não é uma realidade. Eu preciso me livrar dela. A minha própria pessoa, individualidade, é uma ilusão. Eu preciso me livrar de mim mesmo, e preciso me incorporar, desaparecer no todo. E vou nesses esforços, nesses exercícios, tentar chegar como Buda chegou a Nirvana. Vou sentir melhor, dá-me yoga, dá mais yoga todos os dias. Chegou lá? Não cheguei, vou chegar um dia. Continua, é exaustivo, as redenções humanas, e é o caminho do legalismo. Me dê 10 regras, me dê aquela religião que tem 10 regras, eu cumpro, e pronto, eu quero saber que eu sou perfeito. Me dê 10, a igreja aqui fala de graça, não fala de 10 regras, que pena, eu quero 10 regras, eu gosto do legalismo. São aquelas demandas infindas que a gente nunca, na verdade, consegue cumprir. Quando Jesus conversa e fala sobre jugo aqui, ele tem em vista sobre o jugo pesado da religião judaica em particular. Os fariseus, por exemplo, ensinando o caminho do legalismo, cumpra isso, cumpra aquilo, 613 mandamentos. 613 mandamentos, 365 no negativo, 248 no positivo, enfim, tudo para ser cumprido, tintim por tintim, com uma porção de suborientações. Que canseira, é impossível cumprir essas demandas todas. E mais, essas demandas todas são insuficientes para trazer o descanso à minha alma. Nunca trarão, não é por aí. São sempre acusatórias essas demandas e são sempre irrealizáveis na minha vida. Enfim, redenção, proposta de redenção não falta. Tem para todos os gostos. E por que é que tem tantas? Porque o ser humano está cansado. Jesus sabe disso, por isso ele fala sobre isso. E agora Jesus Cristo fala a mim e a você nesta manhã: chegue ao descanso. Chegando ao descanso com Cristo. Chegue ao descanso. Você já chegou lá? Você já chegou? Chegue ao descanso. Esse descanso que você precisa reconhecer que é necessário. Reconheça a necessidade. Esse descanso é necessário. Venham, diz Jesus. Venham quem? Os que estão cansados e sobrecarregados. Venham aqueles que estão experimentando a dor da distância e ausência de Deus em suas vidas. E estão nesta angústia espiritual, existencial, moral, culpa. Venham vocês que estão cansados e sobrecarregados. Buscar a Deus é o caminho do descanso. É preciso se voltar para Ele. Mas veja que somente aqueles que chegam ao entendimento, que estão cansados e sobrecarregados, haverão de buscar a Jesus Cristo. A questão não é que não estamos cansados e sobrecarregados. Veja, por exemplo, a fadiga crônica nos nossos dias. O problema é que nós não entendemos que estamos cansados e sobrecarregados. E nós pensamos que agarrando em alguma dessas muitas redenções que estão por aí, vamos dar um jeito, ou estamos dando um jeito. Ficamos no paliativo.
Às vezes me pergunto se acho que a terapia com uma pessoa, um conselheiro secular pode ajudar. Eu creio que é um paliativo que pode dar uma mãozinha, sim. Mas não é suficiente. Mas não haverá de responder. Por isso eu lamento crentes que pegam o seu cansaço e a sua sobrecarga e vão buscar nas ciências humanas a resposta. Você precisa entender que você precisa de descanso, ele é necessário, você está sobrecarregado, você está cansado. É a realidade humana, não é uma invenção de pietistas aí, cristãos, Bíblia. É fato, o ser humano está cansado e sobrecarregado. A sociedade não se aguenta mais. Chegue ao descanso tão necessário. Você consegue enxergar qual é o seu problema? Quando se tem uma enfermidade, se vai ao médico, qual é agora o grande alvo? Médico e paciente. O diagnóstico. Qual é o problema? Notamos sintomas. Mas de onde vem isto? E enquanto não se tem um diagnóstico, é uma agonia. E quantas vezes não se encontra? E aí vira uma peregrinação terrível, difícil, sofrida. Será que você consegue enxergar que há um cansaço na sua alma, há uma sobrecarga? Se você não enxerga, você não vai chegar ao descanso. Você não vai ouvir as palavras de Jesus Cristo. Ah, como é necessário, porque existe, Jesus traz o diagnóstico, há um cansaço lá dentro, há uma sobrecarga lá dentro. Chegue ao descanso, sabendo que ele é possível para você, é acessível, é viável para você. Jesus Cristo diz, venham a mim todos, você está no todos. É possível, é possível você chegar ao descanso em Jesus Cristo. Se você entender, compreender, os seus olhos se abrirem, qual é o seu problema, você há de responder. Mas se você não entender que é necessário, se você não entender que você está cansado, que você está sobrecarregado, e o que é essa sobrecarga, esse cansaço, não é possível. Mas todos aqueles que Jesus diz que sabem que estão cansados e sobrecarregados, é possível. Venham todos vocês. É preciso chegar àquele humilde reconhecimento da exaustão espiritual. As redenções alternativas, esgotantes que estão por aí, que eu citei, é o ser humano não reconhecendo qual é o seu cansaço e a sua sobrecarga. É preciso humildade, reconhecimento. Jesus vai falar aqui dos pequeninos. É interessante que ele fala antes, quando o texto começa no verso 25, naquela ocasião, e Jesus então faz uma oração. Que ocasião é esta? Os apóstolos retornaram da sua missão de anunciar o reino de Deus, apresentaram o seu relatório e o resultado da missão deles. E Jesus faz esta oração a partir do verso 25, de gratidão a Deus, e expressa ali todo o conteúdo. E ele vai falar de que esta redenção verdadeira em Cristo, esse descanso não é possível aos sábios deste mundo, aos grandes deste mundo. O que ele está falando? Está falando destes que viajam na autossuficiência, esses que entendem que o humanismo, o conhecimento humano deles em particular é suficiente, não precisa de Deus, eles são a própria verdade e a solução. E isto está nas ciências humanas de forma muito forte. Então, esses chamados sábios segundo o padrão do mundo, a Bíblia não é contra a sabedoria, pelo contrário, nos envia a sabedoria. A palavra de Deus é sabedoria. Está falando de um tipo de sabedoria, um tipo de sábio. É sabedoria humana que dispensa a Deus, diz a eles não é dado esse descanso. E Jesus louva a Deus porque é dado aos pequeninos. E a expressão pequeninos no livro de Mateus é esses que então humilhados e humildes buscam a Jesus Cristo e fazem parte do povo de Deus, da sua igreja. Então esses conhecem, sim, esse descanso é possível, você pode chegar.
mas é preciso que se chegue a esta humilde condição. Eu sou carente e sou um impotente diante da minha carência. Eu preciso de Deus e da sua misericórdia. Eu preciso me tornar como um pequenino. E a palavra pequenino aqui na língua original, népios, não é um bebezinho, mas é uma criança dependente. Qual a marca da criança até uma certa idade? Dependência. Sem os pais, ela morre, ela falece. Sem adultos que a abracem, cuide dela, morre de inanição, morre no tempo. O pequenino, é preciso que nós nos tornemos como pequeninos, muito humildes, desçamos do cavalo da sabedoria humana, caiamos por terra, e então entendamos a nossa carência, para então dizer, sou um cansado, sou um sobrecarregado, não posso resolver. Todos vocês vêm e eu vou a Cristo. Aí então ao descanso. Chegue ao descanso. Um descanso que foi provido. Você pode chegar a Ele porque Ele está aí. Foi provido. Busque o descanso na fonte certa. Esta fonte certa proveu o descanso. Jesus diz o quê? Venham a mim. Audaciosa essa palavra. Esta linguagem que ele usa aqui era uma linguagem muito usada por muitos rabinos. É a fala rabínica. Mas o rabino dizia, venham à sabedoria das Escrituras. Jesus toma, como um rabino também, as expressões e modifica. Venham a mim. Não está sendo ele pretensioso a mim. Não as verdades de Deus, da palavra de Deus, não aquela sabedoria que o pensador das ciências humanas propôs, o filósofo, o psicólogo, o pedagogo. Não, venham a mim. Eu sei o caminho do descanso, vou contar para vocês, vão a esse caminho que eu vou apontar. Não, venham a mim. Mas veja no verso 27, na oração de Jesus Cristo, o que ele coloca ali. Palavras chocantes, palavras de Jesus, mais uma vez, como tantas ocasiões, que nos coloca numa encruzilhada difícil diante dele. Jesus não nos dá um caminho fácil em relação a quem ele é. Jesus não se coloca como mais um bem-intencionado guru, fundador de religião. Há um movimento mundial, o Papa está envolvido nisso, há muito evangélico envolvido nisso, de uma aproximação das religiões e tentar, aos poucos, criar uma unidade, de alguma forma, nas propostas que são totalmente contraditórias e diversas. Veja bem, nós somos pela convivência civilizada entre religiões. Como cristãos, nenhum de nós quer ou pode defender um caminho de violência, agressão entre grupos religiosos diferentes. Não. Somos pela convivência civilizada, mas há uma grande diferença entre eu exercer o amor cristão diante daquele que não é, que abraça uma visão oposta. Há uma grande diferença entre este amor cristão e eu começar a dizer que nós temos o mesmo pensamento e fé. Veja o que Jesus diz aqui no verso 27. Mais, como eu disse, mais uma afirmativa dele sobre ele, que nos confronta, nos sacode. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Filho é Jesus Cristo, Pai é Deus. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, Deus, a não ser o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar, pequenino. Venham a mim. Quem que você pensa que é Jesus? Quem que você pensa que é? Eu sou simplesmente aquele que conhece o Pai e pode revelá-lo. E eu sou o único que conhece o Pai e pode revelar. Foi provido. Venham a mim, porque quem disse vem a mim, podia dizer vem a mim para encontrar descanso. Louvado seja Deus
pela obra dele em Cristo. É simples o caminho, ele é objetivo, ele é cristalino e é eficaz. Não é uma confusão de terapias, de exercícios, de fontes, de buscas alternativas e então infindas, esgotantes, que nunca chega lá. O caminho de Jesus é este. Em poucas palavras, Jesus diz tudo. Não há 1000 meditações a serem cumpridas para se chegar até lá. Venham a mim, simplesmente isto. Foi provido. É preciso buscar na fonte certa, porque já foi provido em Cristo. Chegue ao descanso então que é concedido. É preciso confiar na compaixão. Jesus disse: eu sou manso e humilde. Ao que ele está se referindo? Podemos retornar aos profetas. Muitos de vocês caminharam comigo nas mensagens em Isaías, o profeta de 7 séculos antes de Cristo. E temos ali em particular um capítulo 53, que profetiza sobre Jesus Cristo como a ovelha que vai ao matadouro por nós. Pelo seu castigo nós somos sarados e justificados, diz aquele capítulo. Jesus Cristo lá é o servo sofredor. É o servo sofredor. Sofredor como nenhum outro ser humano sofreu. Deus vem em carne em Jesus Cristo, o Natal está chegando. Deus manifestado de uma forma muito próxima, ele se tornou um de nós por um tempo. Mas, como um de nós sofreu na cruz particularmente, um sofrimento que nem o pior dos nossos sofrimentos pode chegar perto. Simplesmente ele morre uma morte dolorida no físico, mas com o peso do pecado de toda a humanidade, todo o meu pecado e o seu. É o servo sofredor, nasceu no Natal para sofrer e sofreu por nós, louvado seja Deus. Por isso, ele pode dizer: sou manso e humilde. Jesus vem para resgatar o cansado e sobrecarregado. Ele não vem para massacrar. Você está cansado e sobrecarregado. Você está rompido com Deus. Agora, aqui está muitas regras para você cumprir. Vai para muitos esforços seus e vê se você um dia consegue chegar lá. Aqui estão as muitas meditações. Aqui estão os muitos esforços, seja lá no que for, de alimentação, de ecologia, animal. Ou seja, entregue-se ao sexo até o fim, que você vai chegar então ao Shangri-La, à salvação. Não, nós temos aqui um descanso que você pode atingir, porque ele é concedido, é dado em graça, compaixão, daquele que é manso e humilde. Chega a esse descanso que é garantido, não é um pode ser, quem sabe você vai chegar, eu lhes aponto aí o caminho, agora vocês vão e labutem. Não, é um descanso garantido. Veja, atente para a garantia: eu lhes darei descanso. Quando é palavra de Deus, é assim. Em 3 palavras é dito de forma certa, garantida, uma vez por todas. Não é 300 livros. Eu lhes darei descanso. Simplesmente. Garantido. Note, eu quem? Benjamim. O filho conhece o pai e revela o Pai a quem Ele quiser. Por isso, eu lhe darei descanso. Eu que conheço o Pai. A garantia, então, não está em você. Se fosse em você, não haveria garantia. A garantia não está nas redenções humanas que estão por aí. Porque então não há garantia. A garantia está em Cristo. Eu darei descanso. Não é você que vai fazer por merecer. Não é você que vai conquistar. Eu darei o descanso. É algo que Ele nos dá, louvado seja Deus. Dá graciosamente. Darei ao verbo. Darei ao verbo. Você ouviu? Darei. Dádiva imerecida.
teve o peso da cruz, manso e humilde, sofreu por nós, para nos dar, pagou tudo, é garantido, é garantido. Chega esse descanso, chega esse descanso respondendo. É preciso receber um novo modo de ser. Jesus vai falar do seu jugo suave e do seu fardo leve. Ele vai manter o termo jugo. De um lado é algo pesado, é a canga que prende com força e pesa no pescoço do animal. Os fariseus com seus muitos mandamentos e regras. E as redenções dos nossos dias que estão por aí, esgotantes, mais, e nunca se chega lá. Jesus vem com um jugo, mas não um jugo que pesa, é um jugo suave, porque na verdade o peso desse jugo já caiu sobre ele na cruz, manso e humilde. Por isso ele vai dizer: aprendam de mim. É quando então eu me torno um pequenino, mais uma vez eu caio do trono de ser um sábio no padrão do mundo, para reconhecer minha insuficiência, minha carência, e clamar e me entregar, aprender dele. É o discipulado na palavra, é focar e moldar cada vez no Senhor, crescendo nessa graça e nesse descanso, aprendendo dele na palavra, para entender mais, firmar mais o meu coração nas verdades da palavra, para que eu entenda e viva e cresça nesse descanso que Cristo dá e só Ele dá. Suave e leve. Por que o jugo dele é suave e leve? Porque é um jugo do darei. É um jugo da graça, do favor que eu não merecia, mas Ele veio em seu amor para me dar. Não é um jugo das leis, das obras, dos méritos, dos esforços humanos, mas sim dos méritos únicos de Cristo por mim na cruz. Dele vem o meu descanso, porque dele vem o perdão e a graça para o encontro com Deus e saber que eu sou dele de uma vez por todas, em Cristo, por Cristo e não em mim, por mim e pelas minhas obras. Eu preciso responder como aquele que vem para aprender, isto é, confiar nele, depositar a sua vida nele. Chega ao descanso respondendo. Você já respondeu? Deixe-me dizer o seguinte sobre a questão do cansaço nesses dias. Há um cansaço físico que podemos experimentar. E agora estou falando do cansaço físico apenas. Trabalhei hoje o dia todo, estou cansado. Uma noite de repouso resolve isto. Talvez sequência de meses trabalhando, e eu preciso de um tempo de restauração, alguns dias de férias resolvem isso. O cansaço físico não é pecado, não é problema necessariamente, e então é parte até da nossa existência. Mas vamos contrapor o cansaço físico apenas com o cansaço mental, na verdade, espiritual. Esse é o problema. Esse é o problema. Que não é resolvido com um descansar físico. Não é resolvido com umas férias. Não é resolvido com um passeio a um lugar muito bonito e importante, nem a uma festa, um jantar, ou seja lá o que for. Nem por comprar mais um automóvel, mais uma casa. É o cansaço chamado mental, mas que é mais profundo. Jesus fala das almas. Descanso para as almas é um cansaço no meu ser íntimo, o espírito. Mas o problema é que essas duas coisas muitas vezes se misturam, porque no nosso cansaço mental e espiritual nós somos levados, ele nos causa o que muitas vezes? A um ativismo físico. Porque nós não temos o descanso no espírito, nós nos arrebentamos na atividade física, ocupacional, seja trabalho, seja prazeres. Porque nós queremos o quê? Aquietar o nosso espírito com estas coisas. E o que na verdade acontece é que nós agravamos mais os dois. E não alcançamos nenhum deles. Ambos, o cansaço espiritual
e o cansaço que vem do ativismo ocupacional, físico, se confundem na mente humana. Por isso o ser humano não consegue encontrar o descanso. Não entende qual é o seu verdadeiro cansaço e qual é a sua verdadeira sobrecarga. É preciso, então, que para que você chegue ao descanso em Cristo, você consiga distinguir onde está o seu cansaço. É um cansaço espiritual. Não pense que é a carência material, que é a busca de um condicionamento físico, que é seguir... Não, é algo lá dentro que tem tudo a ver com Deus. É preciso distinguir. E somente esses que conseguem distinguir o cansaço e a sobrecarga é que se voltam para Jesus Cristo e aceitam o convite dele. Venham a mim, venham a mim. Trabalham demais. Quantas pessoas são super trabalhadoras, porque almejam a atingir o descanso. Mais um pouquinho, e eu vou ter o controle total da vida, e aí vou descansar. Eu não descanso ainda, porque não tenho controle total. E agora já adquiri um patrimônio enorme. Agora posso parar. Não, preciso mais um pouco. Redenções exaustivas, esgotantes, porque nunca entrega o que promete. Por quê? Está na direção errada, está no diagnóstico errado. Trabalhar demais, almejando o controle total, pensando que podemos atingir aquele estado do infinito e permanência que pertence só a Deus. Não está nos nossos esforços, é impossível nossos esforços, nas nossas coisas, no que fazemos, seja o que for, nas muitas propostas de redenção que estão por aí. O espiritual não resolvido resulta no quê? Num descanso físico infrutífero. Quando que o seu descanso físico vai trazer o resultado que você precisa? Quando você já tem o descanso espiritual no meio da labuta e do trabalho. Aí o feriado faz bem, aí as férias faz bem. Porque você, se não tiver o descanso espiritual na labuta, você não encontrará reparo para o seu espírito naquilo que você faz, mesmo quando descansa. E as férias é uma ilusão, passeio é uma ilusão. Demora um dia de volta para você estar cansado novamente no espírito. Lá está. A grande cilada atual na balbúrdia de sons e ideias que nós ouvimos. Qual é? Qual é a grande cilada? Que está, talvez, tomando conta de muitas mentes até aqui nesta manhã. Em relação ao cansaço humano e à sobrecarga, fazem o diagnóstico errado. Isso que eu estou sentindo é o quê? E aí vem com o diagnóstico errado, que não é este que Jesus dá aqui. E por isso, vão abraçar uma solução, uma redenção, um meio para descanso que é impotente para responder ao seu problema. Procura-se a resolução, procura-se um alvo errado. Não se procura, não se volta a Deus. Por isso não encontram. Fazem o diagnóstico errado e aí vão buscar a solução errada. Fazem um diagnóstico errado do problema, do que é o meu cansaço, e aí então vão buscar a resposta à cura errada. Vão buscar aquilo ou a quem até que não pode trazer o descanso. Sabe, há muita busca de Cristo nesse mundaréu, inclusive de igrejas. Há muita busca de Cristo pelo motivo equivocado. E aí nós não chegamos verdadeiramente à experiência do encontro com descanso em Cristo. Estão indo às igrejas e a Cristo, buscando o motivo, o alvo errado. Estão buscando o quê? Algo que o seu coração anseia. Aquilo que o seu coração anseia como se fosse solução. Estão numa dessas redenções humanas.
E aí colocando Cristo no meio disto. Não estão na redenção de Cristo. Não encontram descanso. E aí então é mais um culto de mais uma promessa, é mais uma libertação, e mais uma corrente, mais não sei o quê. Porque estão buscando ali o quê? Cristo? Não. Cristo como meio para atingir uma redenção humana. Buscando então o quê? Em Cristo. Eu quero Cristo para uma emergência minha, para uma conveniência minha. Porque se essa emergência for resolvida, se essa conveniência for atendida através de Cristo, essa conveniência e essa emergência solucionada, pronto, estarei no descanso. Para no outro dia sabermos que este mundo nos dá uma outra dor de cabeça. Enquanto não for Cristo, Deus em Cristo, a busca, e que o descanso está nele, e que as dores de cabeça poderão continuar, não encontraremos descanso no Espírito. E agora, quero dizer algo, talvez para o desapontamento de muitos aqui, espero que não. Cristo não veio, Deus em Cristo não veio para conceder o que nós desejamos. Nos nossos diagnósticos errados do nosso cansaço, estabelecemos soluções erradas em cima do diagnóstico errado, o que é o nosso cansaço. E aí, então, nós estabelecemos o que é a solução e vamos a Cristo para trazer a solução para isso, achando que aí, então, está o descanso. É o que nós desejamos. O descanso vem se for atendido a este anseio do meu coração. Aqui, ali, nisso e naquilo. Mas e Cristo não responde. Cristo não concede o que desejamos. É verdade que nós reconhecemos que toda boa dádiva vem do Senhor. Mas aí é quando nós estamos em Cristo, independente das boas dádivas. Nos tempos difíceis também estamos com Ele. Então Cristo não veio para conceder aquilo que nós desejamos. Muito do que nós desejamos, Deus em Cristo nos concede. Sim, tudo que nós temos de bom é dádiva divina. Mas não é que eu faça uma lista, hoje é isto, então aí atinge, aí pronto, tenho descanso. Cristo sempre atendendo às minhas conveniências, aquilo que eu desejo. Na verdade, Cristo veio, Deus em Cristo veio para nos dar o que nós precisamos. Meus pais algumas vezes me deram o que eu desejei. Lembro-me muito bem que tantas vezes não me deram o que eu desejei. Mas sabe o que eles sempre me deram? Aí foi infalível. Eles nunca falharam em me dar o que eu precisava. Com meus 6 anos de idade, eu nunca entendi por que meus pais, naquela época era assim, né, me levaram algumas vezes a uma farmácia para tomar uma agulhada dolorida. Nunca entendi. Por que eles faziam isso? Não é o que eu desejava, mas era o que eu precisava. É aí que o ego humano precisa ser arrebentado, cair da sabedoria do que eu acho, do que eu penso, para ser um pequenino e entender que eu preciso da cruz, do quebrantamento, do arrependimento, cair desse orgulho. Eu sei, eu posso. Você não é nada sem Deus, em Cristo. Você pode passar amanhã e sabe, talvez em 5 anos nem se lembre mais de você. Essa carência toda. Ah, Deus em Cristo. Cristo oferece a você, Cristo provê. Não a solução final para os meus quereres e desejos e conveniências. A solução final não é já novos céus, nova terra. Este é um mundo de dor. Jesus não oferece para mim e você ausência de sofrimentos, contratempos. O que Ele nos oferece, o quê? Garantia para a confiança.
Deus, o soberano, está sobre todas as coisas, a sua vida em mim, Jesus ensina, está nas mãos dele. Por isso, Deus em Cristo oferece esperança, no sentido daquilo que vai ser realizado de fato nele. Jesus em Cristo nos oferece a companhia divina no meio de um mundo dolorido, meu espírito sabe disso e descansa nisto. Jesus em Cristo, a Deus em Cristo, oferece a mim razão para descansar nele, no perdão e na graça dele, e saber que eu sou dele, no meio de um mundo difícil e até a eternidade. É preciso você reconhecer o que? O Deus correto. Talvez o seu problema é que sua ideia de Deus está muito manchada e borrada, precisa ser iluminada e corrigida pela palavra. O Deus correto, soberano, imutável, eterno, glorioso, é o centro de todas as coisas da sua vida, que é também amoroso, gracioso, ao mesmo tempo é justo. Você precisa reconhecer esse Deus, o Deus correto, precisa reconhecer o rompimento seu com Deus, a culpa e o vazio existencial. Você precisa reconhecer a sua finitude, a sua limitação humana. Isto é, se tornar pequenino, deixar de ser sábio e grandioso aos olhos mundanos, ou então não vai chegar lá. É preciso reconhecer Deus corretamente, reconhecer sua distância e rompimento com Deus. Isso precisa de muita humildade, quebrantamento, e reconhecer a sua finitude, a sua limitação, o seu vazio, a sua culpa. E você precisa buscar a reconciliação, perdão, então, com Deus em Cristo, através dos méritos e graça dele. É preciso muita humildade, é preciso tornar muito pequenino. Deus, sou como uma criança, nada posso, careço do teu favor. E nesse favor em Cristo eu me entrego, o favor do perdão, da reconciliação, de ser seu hoje e para sempre. E alinhar-se então numa vida com Deus, centralizando Deus, não as minhas coisas, mas Deus. Deus em Cristo, o centro da minha vida. Nele confiando, acima de tudo mais que está à minha volta, sempre submisso a Ele, aprendei de mim, e servindo-o cada dia em tudo que eu sou, faço e tenho, servindo ao Senhor. Aí você chega ao descanso. E nesta manhã, cada coração possa dizer aqui, pela graça de Deus, eu cheguei ao descanso em Cristo. Vamos orar.